aqui. Conectou, ó. Pronto. Tira a máscara aqui agora. Bom, enfim, né? Aqui estamos das meninas, né? Muito obrigada, Sarinha. Muito obrigada, Suzaninha. Aqui pra lá é pior. Essas meninas são parceiras demais, né? Nós acabamos ficando nervosos, né? Todo mundo. Porque eu não gente, tenho, eu sou meio primitivo com essa coisa de olha, tecnologia. você quer saber? Eu fiquei falando aqui com o povo, comecei a contar de um projeto, depois eu vou fazer uma live só terminar de falar com o Vitor Barros, que foi quem idealizou esse projeto, e aí depois eu conto tudo. Tá. Camisão, muito obrigada. Muito obrigado você, né, pela oportunidade, né, e me inserir nesse processo que eu sou, como eu disse, né, eu sou meio das cavernas. Mas vamos lá. Me conta que, olha só, eu estava vendo, você tem sua obra é muito grande, não é, Camisão? Eu não sei, assim, né, essa coisa do tamanho, né, a gente não tem como definir muito, né, a dimensão do tempo, né, assim, tô com 53 anos, né, e já são aí, eu comecei com 12, 14 anos, né, trabalhar com arte, né, então, assim, já tem, digamos aí, 40 anos de brincadeira, né, então... Mas deixa eu te falar uma coisa. Como é que você começou a fazer a escultura? Você foi para a universidade? Você se inspirou? Alguém te inspirou? Como é que tudo começou? Essa coisa, né, de iniciar nas artes é um negócio meio complicado, porque isso começa em BH, né, Belo Horizonte. Eu nasci na Nanuque, Minas Gerais, interior de Minas, divisa com a Bahia e tal. Espírito Santo, Espírito Santo, E depois eu me mudei para BH e lá eu tive várias experiências, né, quando criança, né? Inclusive até trabalhei numa fábrica que produzia as imagens, né, sacras de gesso. Eu tinha, eu acho que uns 10 anos de idade naquela época. E eu sempre fui muito curioso, né? E sempre gostava de ficar inventando as coisas, né? E gostava muito daquele desenho do professor Pardal, né? E aquilo despertou muito em mim esse interesse, né, pela pesquisa, pelo desenho. E eu até fiz, né, cineminha, né, na época, né? Então eu comecei desenhando as figuras. Então eu desenhava as figuras e fazia um rolozinho como se fosse um rolo de filmes, né? E projetava isso na parede. E aí chamava as crianças, né, na faixa de 12 anos de idade, 11, para assistir. E aí eu cobrava e tal, né? E foi uma brincadeira isso. Legal. E aí eu voltei para Nanuque, Minas Gerais, nos anos 80. E aí lá, assim, eu nem tinha assim conhecimento do que era escultura ou arte de um modo geral, né? Porque eu não tinha acesso, né, a essas informações. E aí um dia chovendo, o barranco, né, da minha casa, nos fundos da minha casa tinha um barranco e caiu e tinha um barro mole. E aí eu peguei e fiz um boneco. E aí botei ele na estante de casa e a porta ficava aberta. E aí passou um artista que chamava trabalhou de circo, desenhava muito bem, esculpia muito bem. E uma figura assim totalmente diferente. E ele viu e chamou a atenção da minha mãe, né? Conversou com minha mãe, né? E falou que eu estava fazendo escultura. Eu nem sabia o que era escultura. E ele combinou comigo numa semana. Aí ele combinou comigo, né? Falou para minha mãe, fala para o seu filho que eu vou passar aqui tal dia, né? Que eu vou passar para ele, né, as informações sobre escultura. Aí eu fui na olaria, busquei um carrinho de barro, né, e fiquei lá esperando. E aí ele iniciou o processo, né, de como fazer a escultura.
E aí eu fui acompanhando ele passo a passo e nunca mais parei, né? E aí, assim, eu tive muita ajuda de uma professora, diretora de um colégio em Nanuque, que era uma grande pintora também, que era Geilda Alves dos Santos. E eu gostava muito de copiar aquelas esculturas de Aleijadinhos, profetas, que foi a minha base, né, inicial de estudos. E sempre tive admiração, muita admiração pelos gregos, né, a escultura grega. E assim, eu tentava fazer gladiadores lutando, essa coisa. E é uma coisa bem assim, a tentativa de ser acadêmico, né, de fazer uma coisa mais acadêmica. E aí foi um processo longo, até essa professora, dona Geilda, ela me auxiliava, né, tanto na compra de materiais quanto na orientação. Assim, eu ia para a casa dela, chegava às 7 da manhã e saía às 11 da noite. E ficava ajudando ela, né, limpar pincéis, que ela pintava em porcelana. E uma grande figura, assim, uma pessoa bem espiritualista, que me deu muita força, né? E eu era muito carente nessa época, né? Assim, não tinha muita informação e nem acesso, né? Na, 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 nas artes, né? E aí, assim, eu tinha um hábito de comprar caixa de giz, aquele giz de escrever no quadro. Eu ia para a pracinha na Nuke, tinha um coretozinho e tal, e eu ficava ali sentado, fazia aquele palito fazia ponta num palito de fósforo, né? E entalhava as figuras da mitologia, né? Vênus de Milo, santos, profetas, fazia e enchia aquela caixinha de esculturas, de giz, né? Miniaturas, né? Comecei basicamente com a miniatura. E aí, aí veio meu interesse, né? Eu passava horas a fio estudando, né? Os grandes. E ela tinha uma coleção. A dona, muito obrigado, Sarinha. Sarinha me trazendo um cafezinho aqui, ó. Viu que gente? Elas são um beijo, amores. Cadê? Elas são muito gentis, né? São demais. E aí, assim, e essa professora, a dona Geilda, ela tinha uma coleção de gênios da pintura, que foi aí que eu comecei a ter acesso, né? À história da arte. E assim, aí eu não deixei ela mais em paz. Ficava o dia todo, a semana toda na casa dela. E assim, eu queria ser pintor, né, de quadros, né? Mas ela falava: "Não, você é escultor. Você leva mais jeito com escultura", tal. De tanto atormentar ela, ela me matriculou numa escola, né, de uma professora lá em Minas, chamava, acho que Maria Vitória, uma grande pintora. E aí pronto, aí fechou, né, o quadro, né, desenho, pintura, escultura. E aí eu vim para Vitória. Cheguei em Vitória com 17 anos, nos anos 80. E assim, e aí eu frequentava naquele período, naquela época, a Casa da Cultura, no centro da cidade. E lá, assim, a gente tinha né, era uma época difícil, né, muito difícil, para a cultura, e também porque a gente estava no finalzinho do golpe militar, né, aquela coisa toda. Então, assim, politicamente era um negócio bastante complicado, mas como eu era novo, né, eu tinha 17 anos para 18, então assim, eu ficava na Casa de Cultura até às 18 horas, e aí eu tinha um amigo, o Washington Rodrigues, que era um pintor, e que foi uma espécie de pai para mim. Então ele sempre conseguia material para a gente trabalhar, barro, tintas, essas coisas, né? E quando dava às 18 horas, ele falava: você vai embora para casa porque a coisa aqui é meio diferente, você é muito novo, não tem documentos, tal. E aí 18 horas eu ia embora, né? E isso eu fazia quase toda semana, né? E aí sim, mas eu queria muito fazer o clássico, né? A escultura clássica, mais renascentista. Então, assim, eu gostava muito de Michelangelo, os desenhos de Leonardo da Vinci. E aí eu pensei: pô, esse pessoal, eles estudaram anatomia humana, então eu vou ter que estudar anatomia humana. Aí procurei um professor de anatomia
nas aulas clínicas, ali na aula na parte, né, de anatomia, que era... Poxa, fugiu agora o nome dele, mas é uma figura fantástica, um grande professor, bastante conhecido no estado do Espírito Santo e um grande anatomista, e ele entalhava também. Fernando Musso, doutor Fernando Musso. E ele me deu um livro, né? E eu conversei com ele, falei assim, eu queria estudar anatomia por esse motivo e tal. Ele falou assim, você quer mesmo? Eu falei, sim. Aí ele marcou um dia, eu fui lá, e aí eu tive aulas, né, com ele, né, de secar, né, essa coisa toda, e realizei esse sonho, né, assim, de fazer esse trabalho, né, de estudo, né. E de lá, assim, eu sempre eu trabalhava, né, com outras atividades e fazia escultura durante a noite, porque não era uma coisa assim tão fácil, não era fácil viver da escultura ou das artes, né. E aí, nesse período, eu né, pesquisava, fazia algumas encomendas, mas muito pouca coisa. E até que um belo dia, até tem uma história muito interessante que eu não me canso de falar, né, e de contar sobre isso. Olha, eu estou deixando você falar porque a sua história é tão linda que estou tão emocionada, sabe? Que nem tem que eu tenho que ficar falando nada. Mas continua, conta a Mas história, se eu te sabe? dar licença, você pode falar que eu paro, porque eu não sei como é que funciona. Não, não, tá lindo, tá lindo. História linda de vida, de superação, de vontade, de acontecer. Tá lindo, lindo, não é, gente? Olha, não tem que ficar Aí falando nada, não. tem uma coisa interessante que eu faço questão de contar, né? Eu sou místico, né? Eu tenho toda uma relação com a mística, né? E é um tema que eu gosto de estudar muito mais do que arte hoje. Eu não estudo muito sobre arte mais, né? É mais, gosto um pouco de filosofia, né? Física quântica. Eu vou associando, né, a esses estudos, né, para produzir um trabalho que tenha também uma linguagem próxima, né? E também a questão do ser humano, né? Da vida humana na Terra, né? No planeta. Então, eu tento transmitir isso sempre para os meus trabalhos. A questão, gosto muito de futucar, né? A alma humana, né? Mexer com a alma humana, né? Então, assim, e aí teve um lance que aconteceu, eu estava trabalhando num serviço, não tinha nada a ver com arte na construção civil, e isso era umas 10 horas da manhã, eu não sei explicar muito bem o que aconteceu. Só sei que eu ouvi uma voz que me disse para largar tudo, né? E ir em casa, pegar 3 esculturas que eu tinha lá de terracota, realmente eu tinha, e levar para uma pessoa na Praia do Canto, que o nome dela era Iara, né? Tinha uma loja de decoração, irmã da Rita Grajal. E Aí, era assim, Garajal. mas eu só vi Yara só uma vez. Eu não tinha contato nenhum com ela. Sério, foi uma voz. Assim, eu vou falar assim que eu sou, como é que fala? Esquizofrênico, né? Esquizofrênico que fica ouvindo, né? Coisas. Mas isso de fato aconteceu. Aí eu conversei com um amigo meu, ele falou assim, isso aí, lá, pode ir. Eu larguei o trabalho, era às 10 da manhã, e fui em casa, tomei um banho. Quando eu peguei as peças e fui procurar a Yara. Quando eu abri a porta, ela estava na mesa dela, pegando no telefone para ligar para um escultor. Olha, arrepiei toda. Aí eu entrei, ela olhou para mim e falou, você adivinha? Aí eu, né, contei a história para ela. Aí ela falou assim, então, você procura o padre, né, Frei Cândido e tal, que ele está querendo uma via sacra. E aí eu fui, né, então, conversar com o Frei, e a partir daí todo o processo, né, houve todo um processo, né, que acabou culminando na minha ida para a igreja. Assim, eu fui morar na igreja como artista, não como seminarista. E de lá para cá, assim, a minha vida mudou muito. Assim, 360 graus assim, de mudança. E eu tive assim, o privilégio de viver lá nos moldes do século 17, 16, um artista morando e trabalhando para a igreja, né?
Então, assim, eu aí inicio o meu processo de escultor sacro, né? Eu fiz muita coisa sacra. São Paulo, Franca, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. E daí, né? Agora, deixo você com a pergunta, não, um Ô, pouco da gente, fala. olha só, manda beijos para ele, manda abraço, que ele tem uma história tão linda, não é? Tão linda como as obras. Olha só, Camisão, eu vou. Essa live daqui a pouquinho vai acabar, né? A gente quase não conseguiu falar nada. Eu estou até com medo de começar a mostrar as suas coisas aqui e cair, mas eu salvei um monte de foto da sua obra e prometo escrever uma matéria sobre você, porque eu acho que, para complementar né, a nossa conversa, e eu acho que é uma história linda de vontade, de superação, de a luta, de acreditar nos sonhos, de seguir as intuições, sabe? Eu acho que é importante a gente seguir as intuições da gente, né? Às vezes a gente não dá certo, sabe? Mas, É, normalmente, a gente tem que acreditar no que te move, sabe? No que te... Porque a gente só é feliz, eu acredito, quando a gente faz o que a gente gosta, sacou? Porque e as tem outras uma coisas você força. vai fazendo e tal, mas eu acho que é muito bonito. Agora, eu tenho percebido, né, nesses últimos, vendo os seus últimos trabalhos, você está fazendo muito busto também, né? Você fez um busto Sim, enorme aqui. Eu vou, pois é, estão me pedindo para repetir a live. Vou fazer isso, hein? A tá. gente Da repete a próxima live. vez, né, vai dar tudo certo. Porque aí Não, assim, gente, é assim, é persistência. uhum. Sabe, a gente esperar. Todo mundo que estava aqui entrou de novo, está aqui acompanhando a gente. É assim que acontece, sabe? Porque todo mundo está fazendo live, eu acho que é legal nesse momento, eu acho que é bom, sabe? Mas, E essa é a minha primeira, tá? Eu nunca não tenho experiência nenhuma. pois é, a Margarete Matos vai falar com você também, passei seu telefone para ela. E aqui, ó, tá a Josiane aqui. Josiane é uma amiga minha que trabalha no Museu Van Ro- no Museu Van Ro- não, no Museu. Ai, gente, deu um branco agora. É assim mesmo. Isso acontece comigo direto. Oh, Não, Maurits House, gente. Maurits ah, House. Em Den Haag, ela trabalha lá, então ela conhece bem arte, conhece bem os escritores. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, gente. Isso, Maurits House, esqueci, deu um branco. Também tanto tão tumultuado aqui. Olha só, aí você vai explicando onde são essa obra. sim, essa obra tá com. Inclusive, quem me mandou foi o Quincas, que está com a irmã dele, Milute Tancredi, Ah, conheço que, demais, que é uma sabe? grande colecionadora, né, de arte aqui do estado e que me deu muita força também. Eu até no Já teve uma processo. galeria, Minuto já teve. Agora Sim, está cortando a cabeça. Gente, entra tá. no Instagram dele, é @Nilson Camisão com Z, sabe? E para vocês acompanharem o trabalho dele. Olha, aqui também está cortando, é a mesma, não, né, Camisão? Não, não. Essa peça é uma outra. Essa peça ela tá no Sincades, com o pessoal do Sincades. Tá, bacana. É uma. Aqui é o Fontana, né? Esse aí é o Fontana, foi uma escultura que eu fiz há uns 6, 7 anos atrás para Santa Teresa, de corpo inteiro. É É mesmo. 1,70 m, 1,80 m mais ou menos, em homenagem ao jogador da Seleção Brasileira dos anos 70, né? É. E aí eu peguei para restaurar. Ah, que legal. Aqui, ó, essa é É, uma série que você tem dessa, né? não, essa é a escultura do Fontana, porque eu fiz várias fotos, né? Ah, é a Eu escultura estou do Fontana, ela restaurando. está no chão. Ah, tá. Exato. Ela é aqui é o mapa do Espírito Santo em bronze. Isso. Essa peça está cortada. A foto ela é uma peça muito bonita, que é o mapa do Espírito Santo, e foi uma encomenda para um médico, doutor Guilhermino, Dalto Guilhermino. É um colecionador de artes também daqui do estado.
que me encomendou esse trabalho, e eu fiquei muito feliz, porque foi uma ideia que surgiu assim, de inserir no mapa, Deve né, ser as lindo, figuras. né? Deve ser lindo esse mapa. E nesse mapa está em alto relevo o quê? Os produtos de cada região do Espírito Tá, Santo? tá assim, né, na região, né, sul, você tem o Frade e a Freira, né, e o Convento da Penha, com a Terceira Ponte, e mais acima o Colibri, representando Santa Teresa. Eu não E consigo mexer para mostrar. é porque não tá, os detalhes não tá muito, né, não tá, a foto Visível, não né? ficou muito boa, né? No norte você tem a região do café, praias, né, e a criação de bois, que é o Cimetal, eu acho, que Que esse bacana. criador, colecionador cria e tal. Então, assim, é bem simbólico o trabalho. Ô, Camisão, seu ateliê tá. Você falou para mim que estava em Santa Teresa, você está levando para Manguinhos, né? O ateliê. Esse aí é o Filogônio. Assim, eu estava em Pedra Azul, agora, devido à pandemia, né, eu tive que fechar o espaço, e como eu estou em Manguinhos, né, agora, né, e pretendo montar um ateliê, a gente está trabalhando nisso, né, e esperando. Agora, essa figura aí é o Filogônio, é um escritor de Colatina e um Eu pintor, lembro. um grande pintor que está com uns Grande 80, pintor. Ele está e vivo assim, ainda? tá vivo, sim. É até interessante você, né, não sei se vai ser possível, né, fazer uma live com ele. Pois É é. merecedor. Quem está de Ele é um colatina aqui? Patrícia, minha prima. Será que a gente consegue falar com o Filogônio, Pati? Depois dá uma assuntada. Olha só, vou mostrar outro ângulo. É a mesma? Não, esse aí é o Afonso Santana, de Romano. Isso é uma série de buscas que eu fiz para Colatina. Foi um projeto que a gente desenvolveu em Colatina, o Corredor Cultural. Na época do TIM, dos grandes escritores, aí todos os escritores que passaram por Colatina, eu fiz um projeto, né? E esse projeto foi bem sucedido, assim, porque a ideia era homenagear só escritores vivos. Inclusive, Afonso Santana adorou, ele ficou apaixonado pelo busto que eu fiz dele, e elogiou muito, né? Ziraldo, eu fiz o busto de Ziraldo, Eu de vi uma Inácio foto sua com o Loyola. Geraldo. Deixa eu te falar uma coisa. Os bustos, normalmente, eles são em qual é o material que eles são feitos? Varia muito, né? Eu gosto de trabalhar com bronze, que é um material nobre, né? Certo. É um material bastante nobre e tem uma estética, né, diferente. Esse material Tem dessa um peça brilho, né? Tem um brilho bonito também, não e a é? própria oxidação, porque a gente pode trabalhar com pátinas, né, no bronze. E Ah, essa peça aí é mármore sintético. É um material que eu utilizo resina e pó de mármore. Aí é uma espécie de como se para imitar um pouco o mármore, dar esse aspecto do mármore. essas aqui são muito lindas. Pena que está cortando. O jeito que a gente mostra aqui. Eu também Aham. pensei em mostrar aqui pelo computador. Atrás tem um monitor, mas eu vou postar todo na matéria essas Tá. esculturas suas. Essas peças aí foram feitas na Bélgica. Lindas. Foi na época que Qual o eu tive um tamanho ateliê. delas? Elas têm altura de 60 centímetros, São grandes, né? 50, são grandes. É uma coleção que eu preparei na. Que linda. Ai, gente, estamos nós com problema de conexão de novo. Estamos nós. Deixa eu mostrando aqui enquanto. Olha. Ô, gente, ele tem uma obra tão grande, uma história de vida tão linda, não é? Aí, voltamos. Oi, Margot. Oi. Deu uma queda aqui porque a bateria tá descendo. Essas obras eu fiz na Bélgica. Eu fiquei na cidade de Genk e fiz um curso de fundição na Holanda também nesse período. Olha que bacana. Que ano que foi? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Que ano Isso foi em que foi? 2010. 2010. Tá, que legal. Nesse Aqui período eu fiz também. Nesse período eu fiz um estudo. Só um minutinho.
Can you call for that and they tell that we are late because I have many problems here and they did Aham. Tá aí. Yeah, do this, Deixa please. eu ver, eu consigo ver se- No, no, it's almost the end. Maybe 15 Tem minutes. diferença? Não. Ok? Ele está fora. Desculpa que meu marido entrou aqui Sim. e eu estou fazendo hoje 11 anos de casado e ele fez uma reserva, Ah, meus parabéns. Isso uma é bom demais. reserva no restaurante. E aquele sorriso do seu... Não, ainda tô conversando, ainda tô na minha entrevista. O horário, né? Aí é Aqui assim, pra gente, a gente gente conta a vida da gente, a vida particular. Aham. E parabéns, né? Parabéns para vocês dois, né? Obrigada. É muito legal. Meu filho, não é fácil não, viu, gente? Não é fácil não. É um Mas, ser humano, né? Lidar com o humano, né? Nós, humanos. esse busto aqui é de quem, Camisão? Esse busto aí é do ex-prefeito de Santa Teresa, que, por sinal, dizem que foi um grande prefeito lá e que ganhou até prêmio na França, Valdir Loureiro, Eu lembro que é um... Ele foi um prefeito que... Ô, Sarinha, muito obrigado. Desculpa o incômodo, tá? Vê se tá. Espera aí só um minutinho. Só botar aqui sou eu. Cadê? Não, aqui. Cadê? Onde é? Gente, eu tô cego. Eu estou cego? Aqui Estamos é do lado. todos, meu caro. Estamos todos. Eu tenho que botar um óculos. Ah, tá, Sarinha. Exatamente. Está acabando a bateria. Tá bom, A obrigado. perfeição. Olha, a Josi está aqui, que é amiga minha, que trabalha no museu, Mauritius House, está falando que a perfeição em todos os detalhes. Verdade. Olha que bonito. Eu achei até que era Brigitte Bardot, que essa escultura. Essa daí eu fiz na Bélgica. Foi uma encomenda de uma menina, Anaís, o avô dela me encomendou. É um bronze tamanho natural, que está na Bélgica mesmo? também. Que bárbaro, hein? Aqui você fazendo, eu acho que é o Valdir Loureiro, você trabalhando aqui. Isso aí. É porque ele estava oxidado, né? Porque o bronze oxida. Aí eu fui dar uma limpeza para a inauguração, para inaugurar o busto. Em Vitória, você fez algum... Tem em Vitória? Aqui, ó, bonito essa série. Esses trabalhos foi logo quando eu cheguei da Bélgica, a prefeitura de Linhares, né? O prefeito me convidou para fazer essas obras, né? Que é sobre a etnia, as 3 etnias, né? Que compõem os povos, né? Do Espírito Santo. Aí eu Olha, fiz que esse trabalho. interessante, hein? Que lindo. A do centro é o índio botocudo e da lateral o negro, dançante, né? Bem dançante, em função ele tem bastante movimento em função da própria cultura afro, né? Tem muito movimento. E qual o tamanho dessas esculturas? Elas têm 1,60 m, por aí, 65. Quanto tempo você leva para fazer uma escultura dessa, Camisão? Isso é muito, assim, é muito relativo, porque eu sou muito rápido para modelar. Eu não gosto de ficar muito tempo numa determinada obra. Assim, eu tenho que terminar ela logo. Então, assim, assim, quanto mais rápido, melhor. Então, assim, essas obras aí, inclusive, eu bati um recorde, porque o prefeito só tinha 40 dias para inaugurar, né, a praça. E aí ele perguntou se eu dava conta, se dava para fazer. Eu falei, tudo bem. Eu sei que em 40 dias eu fiz as 3 obras. Eu fiz as 3 obras e mais um busto de 1 metro de Dom Pedro. Ai, e aí ficou essa obra que o secretário de Cultura de lá de Linhares, o ex-secretário, que é um professor de história e um grande escritor, Bezerra, né? Professor Bezerra, que a gente chama, ele chama de impressionista, né? Uma obra impressionista. Para mim, acho que está tudo misto, né? É muito bonito. Aqui, deixa eu ver. Essa aqui no parque. Aliás, a obra anterior eu falei que era de Linhares, né? Isso. Uhum. Essa daí está na Bélgica. Está na cidade de... Quanta coisa na Bélgica, né? Essa obra está em Genk, que eu chamo ela de A Primavera, porque quando eu cheguei lá, estava no início da primavera, né? E aí eu modelei essa peça
né? Que foi, eu adoro ela, eu gosto muito dela, que ela é minha cara belga, né? Muito bom. E a experiência na Bélgica, para mim, foi muito gratificante, porque eu fui lá com um objetivo, né? Só de criar. E eu não fiz, eu passei muito pouco, fui a Paris, né? Visitar o Museu Rodin, que é uma figura que me inspirou muito, né? Eu Claro, tenho... né? Escultor maravilhoso também, né? O Rodin, para mim, ele é o pai do modernismo no mundo, na escultura, né? Porque ele abre as portas, né, para o movimento modernista na escultura. Depois vem o Brancusi, que eu também admiro muito, que também foi discípulo do Rodin, né? E, ao contrário do Rodin, ele foi para abstração, para uma coisa bem abstrata, e que eu amo, né? E eu gosto muito do abstrato também, né? Mas o que Assim, você faz de abstrato? Eu não vi nenhuma escultura sua de abstrato. tem uma aí que eu tô... uma peça que eu tô, que é abstrata. Tem uma aí, Ah, que eu vi. eu Não tô está de aqui camisa comigo. azul, não tem? Camisa Não, azul. é porque eu salvei para a gente colocar essas fotos aqui numa live. Abre uma janelinha desse tamanhozinho, você nunca sabe o que vai sair. É coisa Aham. do Instagram. E eu copiei do seu Instagram, editei. Eu vi sim. Eu vi. Essa Por peça, ela tá abstrato. até... É uma peça que eu tenho, assim, eu participei numa grande exposição que teve no Mestre Álvaro, promovida pelo Sincades na época, que foi Os Escultores. Exposição só sobre esculturas. E essa peça está com um amigo, né, um colecionador e uma grande figura, né, que a gente chama de Beto Murta, né, que é um grande intelectual, uma grande pessoa também. Então, eu fico feliz que está com a pessoa certa, né? Isso mesmo. E é uma peça que eu Você amo muito. tem um acervo grande? Você conseguiu juntar Não, um eu acervo? não consegui. Eu não consegui segurar obras, então eu não tenho. Eu tenho pouquíssima coisa, assim, muito pouco. Não tem, se eu tiver 8 peças, de sorte, assim, porque por algum motivo ficou na casa de alguém e tal. Mas não dá, porque a escultura em bronze, eu gosto muito do bronze, e ela é muito cara para produzir. E assim, eu vendo, graças a Deus, eu sempre vendi com uma certa facilidade aquilo que eu, né, produzi. Então, assim, eu vendo, sim. Agora não, com a pandemia, eu tinha até feito um contrato de uma escultura com o prefeito de Colatina, Serginho Meneghelli, de 15 metros, que eram as 3 etnias para o aniversário agora de Colatina. E aí, devido à pandemia, eu, né, acabei não... Ai, mas vai fazer? Tomara, né? Eu vou cobrar de Ele, certinho ele isso. me procurou e me pediu, né? Eu elaborei o plano, o projeto, fiz a maquete, fiz o contrato, tudo certinho, entreguei para ele. Aí, na hora de acertar as coisas, de fechar em janeiro, em fevereiro, que eu iria começar, né? Só faltava ele dar... ele já tinha assinado, né? Já tinha gostado, né, da obra. E aí eu tive que adiar, né? Por Pois causa é. da quarentena. Ô, Camisão, E olha sim, só. eu sei se tá Não, no seu não, horário. é porque o Instagram está avisando aqui que nós temos 1 minuto. Olha Tá. só, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Vamos fazer outra. Foi muito legal agradecer a Sarinha e a Suzaninha também, Uhum. e a Tá. Valéria, que estão aí, sabe, na retaguarda. Um beijo para vocês. Fiquem bem, se cuidem. Parabéns Sim. pela sua obra. Muito nos orgulha de ter uma pessoa como você e Muito sua obrigado. simplicidade, sua genialidade, eu acho que fazem Ah, toda a diferença. Gente, nós estamos caindo. Olha muito só, obrigado você um pela beijo para oportunidade. você. Tudo de Muito bom. Beijo também. obrigada. E a gente Te volta a falar. agradeço Vou muito. fazer uma matéria legal com você. E se você quiser, te prometo, quando eu estiver aí, a gente sair para fotografar as esculturas, onde tiver, começar a fazer uma trilha Vamos. de foto, uma coisa assim, se você não tiver.
né? Vamos, Saber desculpa aí o concluir legal nervosismo, e que eu tal. fiquei meio nervoso com tudo isso, tá Não, bom? sua história é linda. Ó, caímos. Um beijo. Tá, muito obrigado. Obrigada, Beijo. gente. Um Tchau. abraço. Obrigada. Outro. Tudo de Tchau. bom. Obrigada. Obrigado. Margot Dalla, jornalista, fotógrafa, DJ 60 Plus. Sou de Colatina, Espírito Santo, Brasil, mas moro em Amsterdã, no centro dessa cidade linda. E esse aqui, gente, é o meu estúdio. Aqui eu me inspiro, faço contato com pessoas e as entrevisto para o meu canal do Instagram. E agora, desembarcando no YouTube. E peço para você me seguir, se inscrever no canal, tocar no sininho para receber as novidades. Então, eu te espero lá. Eu entrevisto o prefeito Sérgio Meneghelli, Toninho Horta, Vanja Santos, um artista visual, Neide Lantier. A gente resolveu fazer uma live mãe e filha.